Celeste de corazón, te canto con emoción, te acompaño hasta la muerte, Rivera mi selección. Celeste de corazón, te canto con emoción, te acompaño hasta la muerte, Rivera mi selección. Las gargantas se agigantan con ese grito de gol y revive nuestro sueño de verte otra vez campeón. Hola, ¿qué tal? Che, como siempre te digo, es un gusto estar contigo en este nuevo desafío. Y hoy, de verdad, el desafío es para vos y para nosotros. ¿Por qué? Porque el programa de hoy, como te dijimos la semana pasada, el programa de hoy es totalmente distinto. El programa de hoy es para abrirnos la cabeza, es para romper todo esquema y paradigma. Vamos a entrar acá, en la UTEC. ¿Y de qué vamos a hablar? De la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial en el trabajo y de la inteligencia artificial en el deporte. No te lo pierdas, es un programón. Realmente aprendimos muchísimas cosas, pero déjalo ahí. Vamos juntos a conocer cómo se está trabajando en la UTEC. Vení, seguinos. Bueno, vamos a presentarte hoy un tema que realmente me rompió la cabeza a mí. Así que deseo de corazón que te la rompa a vos también para poder romper todo tipo de paradigmas y estructuras mentales que tenemos yo con los años y calculo que vos también a través de lo que se va viviendo. Quiero presentarte a Ricardo Grando, ahí está. ¿Quién es Ricardo Grando? Ricardo Grando es un profesor de robótica de la UTEC. Lo pedimos prestado de la vereda de enfrente y está capacitando tanto a gurises uruguayos como brasileños. Pero estamos en una sala extremadamente especial. Después te vamos a mostrar todo por dentro. Pero hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. A lo mejor lo escuchaste, a lo mejor es la primera vez que lo escuchás. Pero explícanos, Ricardo, primero que nada, gracias por recibirnos. Gusto. Y decime, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, a palavra inteligência artificial, quando nós outros escutamos, parece ser algo complexo, algo assustador também, de início. Pero mi visión acerca de inteligência artificial é que é algo que vai complementar a vida do ser humano, certo? Então, não vejo como sendo uma ameaça, sendo algo que vai prejudicar o ser humano, mas sim algo que vai agregar na vida das pessoas. Então, a inteligência artificial no futuro, creio que vai ser como se fosse um dispositivo, algo que vai estar junto com as pessoas onde as pessoas estão. Na verdade, já é mais ou menos assim. Então, se nós outros, por exemplo, temos um celular que tem inteligência artificial que nos ajuda a ser uma fala, por exemplo, traduzir de uma fala para escrita, por exemplo. Existe inteligência artificial que nos otimiza a logística de nosso translado, um GPS e etc. Então, a inteligência artificial, em minha visão, de forma bem simples, é algo que vai agregar a vida das pessoas, algo que vai melhorar a vida das pessoas, oferecer melhores oportunidades, melhores empregos, de modo geral. Bueno, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar del trabajo. Hoy por hoy convivimos con alguna determinado tipo y límite de inteligencia artificial. Hay un robot que barre, por ejemplo, hoy. Y también salió un robot en Estados Unidos que trae ayuda, que sería un robot abogado, entre comillas. No es que va a desplazar el abogado, pero lo ayuda. Pero esto provoca, como vos dijiste antes, pero provoca miedo. Es decir, ¿en qué medida la inteligencia artificial no me va a quitar el trabajo? Como sucedió con la maquinaria, con la robótica, el que no estaba preparado quedó fuera. Sim. Minha visão é que robótica e inteligência artificial não vai ser algo que vai reemplaçar o ser humano, é algo que vai agregar a vida do ser humano para trazer melhores trabalhos. Então, vou dar um exemplo para mim, é muito enfático, muito importante acerca disso. Creio que foi dia 27 de janeiro, uma semana atrás, mais ou menos, em la capa do New York Times, certo? Que é um jornal muito famoso no mundo inteiro.
teve uma notícia acerca do uso de inteligência artificial para a educação e o impacto que isso vai gerar na educação. Por exemplo, agora está muito famoso nas notícias, de modo geral, uma inteligência artificial da OpenAI, certo? Que é chamada de ChatGPT. É uma inteligência artificial que tem a capacidade de fazer conversações, fazer um texto avançado, certo? Então, por exemplo, eu escrevo algo na apresentação minha personal para essa inteligência artificial e ela vai fazer uma discussão, certo? Vai ser um texto complementando o que eu estou falando, certo? Sí, yo lo escuché eso. Todavía hay que hacer determinados arreglos porque a lo mejor conjuga mal un verbo Exacto. o pone mal un adjetivo, pero ya está arrancando. Pero eso significa que yo como docente voy a tener que abrir mi cabeza y no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, essa é algo que para mim não é um tipo de inteligência artificial que não tem volta, certo? Vai agregar, vai estar na vida das pessoas, na vida dos estudantes, na vida dos docentes, certo? Então, nós outros como docentes e também estudantes temos que nos adaptar e ver como isso vai ajudar a los estudantes e não a danificar os estudantes, certo? A danificar o estudo dos estudantes, certo? Porque essas inteligências artificiais, por exemplo, é capaz de generar códigos de programação, certo? Nós temos classes de programação acá em OTEC, certo? Que a ideia é estudantes aprender programação, certo? Correto. E essa inteligência artificial, você põe na descrição de como você quer ser um código, palavras normal, e ela vai generar um código para você, certo? Então, esse é um desafio, porque os estudantes não necessariamente vão aprender a programar, eles vão aprender a ideia do código. Então, esse é um tipo de coisa que, por exemplo, tem que ser levado em consideração na educação, justamente para que esses estudantes tenham domínio sobre programação e domínio também sobre a inteligência artificial, como ela funciona. Es decir, ya las dos cosas. Exatamente. Bueno, y decime, ¿en qué? Porque esto le va a cambiar la vida a las generaciones nuevas, Sí. o a las que ya están, pero los que son alumnos tuyos, por ejemplo. Sí, sí. ¿En qué se tienen que preparar para poder estar compitiendo con la inteligencia artificial? Es decir, ¿en qué tengo que estudiar para manejar la inteligencia artificial y estar un paso adelante? Então, essas inteligências artificiais são complexas, certo? Tem uma pessoa, um estudante de grado, por exemplo, dificilmente vai ter uma noção muito boa como funciona. Eu, pessoalmente, não tenho uma noção exatamente como essa inteligência artificial funciona, pero com o tempo, creio que vai ser necessário incluir coisas básicas da inteligência artificial em grado, por exemplo, ou tageres, algo para justamente os estudantes terem uma noção de como é a estrutura básica e como isso genera impacto. Como eu falei, por exemplo, estudantes podem ter uma capacidade muito boa de fazer trabalhos de programação, mas não necessariamente eles vão aprender acerca de programação. E programação é somente um exemplo, há outros exemplos de outras áreas que tem. Pero não é algo assim que é extremamente problemático. É uma inteligência artificial, mas também tem seus problemas, certo? Correto. Por exemplo, se essa inteligência artificial, ela foi pensada para ser como se fosse um companheiro do ser humano, digamos assim, algo que é submisso ao ser humano. Então, por exemplo, eu empeço um texto, existe um exemplo muito famoso no LinkedIn, coreano, nas redes sociais, que eu empeço uma charla com essa inteligência artificial, certo? E dizendo que 2 mais 3 é 6, por exemplo. E ela vai entender que 2 mais 3 é 6. Mas não, 2 mais 3 é 5, certo? Correto. Então, ela tem essa noção de submissão ao ser humano. Ela foi pensada para ser isso. Então, isso é algo que, assim, interessante, mas algo que é problemático, porque ela vai aprender En base a lo que yo le doy. E aí, daí vem outros problemas que são possivelmente generados com isso, que são as fake news, certo? Então, a pessoa pode pôr sua própria opinião, discutir sobre sua própria opinião, e essa inteligência artificial não necessariamente vai ser um texto sobre as coisas como elas são de verdade, mas sim acerca da opinião da pessoa. Correcto, Então, correcto. Sí. esse é um problema que nós vamos ter no futuro também. Que va a tener que mejorarse en el futuro para hacer... pero ¿cómo haces? Lo que se me ocurre ahora es, si yo hombre lo creo, ¿cómo hago para que la inteligencia artificial no genere mi propio error? Bueno, eso es lo que se va a descubrir, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la idea, ese es el problema. Sim.
assim, minha visão é que, de modo geral, a inteligência artificial não é, assim, para atingir um nível de inteligência artificial general, que é algo que seja capaz de raciocinar, pensar, sim, fazer várias coisas, vai levar algum tempo, não estamos aún neste ponto, mas eu creio que com o tempo, conforme as pessoas vão tendo conhecimento de como funciona a inteligência artificial e etc., eu creio que a inteligência artificial vai ser, como eu falei, uma ferramenta para o ser humano, certo? Algo que vai estar na vida cotidiana, mas vai ser algo que é submisso ao ser humano, certo? Não vai mandar necessariamente o ser humano, certo? Então, eu creio que mais ou menos o caminho vai por aí. Bueno, vamos a movernos de acá. Entonces vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos porque queremos mostrarte la inteligencia artificial en el deporte. Sí, la inteligencia artificial jugando al fútbol. Ortopedia Fénix. Tu ortopedia amiga. En pleno centro de Rivera. Florencio Sánchez, 1114. Local 10, casi. Esquina Sarandí. Venta y alquiler de artículos médicos y ortopédicos. Atendida por Januario. Convenios con BPS, AC y CJPB. Acordate. En Ortopedia Fénix tenemos todo lo que vos necesitas. Edi Repuestos, en Fernández Crespo 570. Representantes de baterías Ruta y Moura para todo el país desde el norte. Lo tenemos todo pronta entrega y si nos llega a faltar algo, te lo conseguimos en 24 horas con servicio teleentregas. Llama al número 1 en repuestos 4622-7161 o por el WhatsApp 098-696-564. Edi Repuestos, en horario de oficina. Acordate, el número 1 en Repuestos en Rivera. Aunque no lo puedas creer, estamos adentro de, para mí, una cancha de fútbol. Para él, una arena. ¿Está? Pero en definitiva, estamos acá en un radio de 2x2 más o menos. Esto es lo que va a ser el estadio de la UTEC. Quiero presentarte a Fabricio Díaz. Está así, el capitán de la sub-20. ¿Por qué? Porque realmente este es el futuro Fabricio Díaz. Este va a ser, aunque no nos entre en la cabeza, este va a ser un jugador de fútbol. No puedo asegurarte si Ricardo lo va a poner como golero o lo va a poner como centroforward, como central o como delantero. No sé, pero sí sé que este va a jugar al fútbol. Este va a jugar a la pelota. Y la pierna, con lo que patea, está por algún lado de acá. Creo que ese no tiene. Este todavía no tiene pierna. No tiene, pero por acá va a salir lo que va a patear la pelota. Sí, de locos, realmente de locos. Impresionante. Fabricio, explícanos un poco esto. Bueno, entonces, esse é um robot que nós outros aí, é um projeto da Embaixada dos Estados Unidos, acá, do Uruguai. Nós outros pensamos esse projeto justamente para ser algo para engajar os estudantes em la robótica, certo? Para engancharlos, para traerlos cada vez más a la robótica. Traerlos para a robótica. Então, nós outros, bueno, eu como brasileiro, nós outros como sul-americanos somos muito apaixonados por futebol, certo? E aí, utilizando essa justificativa de futebol com robótica, creio que nós outros pensamos que foram na ideia muito interessante para involucrá-los na robótica. Então, esse é um robot, um standard de robot conhecido mundialmente, que é the Small Size League, certo? Existe uma entidade no mundo chamada RoboCup, que tem várias categorias não só de futebol, mas categorias de competências de robots, em forma geral. E esse é um tipo de um robot de uma dessas categorias, que é chamada de Small Size League. Este é um tipo de robot para jugar al fútbol. Exatamente. ¿Está? Y acércate más el micrófono cuando hablas. Ahí está. Y la posibilidad es que tiene un montón de piernas para dar vueltas para cualquier dirección. Es decir, realmente puede girar como giramos nosotros e buscar a pelota por donde sea. Exatamente. Então, quando nós pensamos num carro, por exemplo, é um carro que tem solamente vai para frente e atrás, tem que fazer uma curva, certo? Esse robô ele tem uma diferenciação que tem 4 ruedas, que são ruedas muito específicas, que são ruedas omnidirecional,
que basicamente significa que são ruedas que têm a capacidade de mover-se para frente, rotacionando, certo? Mas também para o lado. Se você mirar acá, vai ver que há pequenas rodilhas acá, certo? Sim. Que tornam esse robô também capaz de mover-se para o lado, certo? E como ele tem 4 dessas ruedas, 4 motores, Mueve para las 4 direcciones. porque quando nós pensamos num jogador de futebol, certo? Ele tem que ter essa capacidade de mover-se em qualquer direção no espaço, a qualquer momento, certo? Correcto. Então, essa é uma habilidade que nós outros temos, esse robô tem que ter, certo? E nós outros projetamos para que ele seja capaz de mover-se em todas as dimensões. Una pregunta que se me ocurre ahora. Por ejemplo, ¿hay una distinta programación entre el golero y el que...? Porque va a haber 5 jugadores, un golero y 4 de campo. ¿El golero tiene una programación especial? ¿O no? Sim, de certa forma sim, tá? O que passa, todos os robôs têm a mesma interface, certo? Nós enviamos o mesmo comando, recebemos a mesma informação, certo? Pero essa é a parte onde os estudantes entram, certo? Que é a parte o que é um goleiro neste jogo, certo? Tem 2 defensores, tem 2 atacantes, certo? Qual a posição que os defensores vão estar na cancha, os atacantes, que tipo de movimento eles vão fazer? Isso é o que van a hacer los estudiantes. Exatamente. Es decir, el estudiante le va a enseñar al golero cómo tiene que moverse, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y con los defensores, con los atacantes, y se puede cambiar, puede, en vez de ser 2-2, puede ser 3-1, va dependiendo. Exatamente. Nada impede o estudante a ser como se fosse um jogo de ninhos, certo? Correto. Ter 5 atacantes correndo atrás da pelota, certo? É possível, os estudantes podem fazê-lo assim. Pero, claro, assim como no jogo de futebol normal, com pessoas, essa categoria com o tempo evoluiu para ter um goleiro, certo? Para ter defensores, ter atacantes, um jogador na cancha, em meio da cancha. Exatamente. Então, é algo que se assemelha muito a futebol de pessoas, e é algo muito interessante porque involucra as paixões de nós outros como sul-americanos. Con seguridad. Exactamente. Acá vamos a torcer por, digamos que justo, por la celeste o por cualquier otro color. Esto fue de casualidad, pero no importa. Roberto, lo que te preguntaba es lo siguiente. Es decir, que el director técnico, digamos, la figura de cómo va a ser el planteamiento del equipo, es una cosa que el alumno, no vos, sino el alumno lo va a dar antes del partido. Sim, então essa competência nós outros começamos ela, creio que 23 de janeiro, mais ou menos umas 2-3 semanas, e ela tem duas etapas, certo? 2 fases. Agora os estudantes estão na simulação, certo? Temos aí um simulador. Ahora después lo vamos a ver, sí. Sim, um simulador oficial da competência de Small Size League. E esses estudantes estão desenvolvendo suas táticas de jogo, certo? Suas inteligência artificial, basicamente. Claro, não é uma inteligência artificial muito sofisticada. A maioria dos estudantes são estudantes que estão em grado, início do grado, então não têm um conhecimento avançado acerca da inteligência artificial. Pero eles vão desenvolver suas táticas de jogos, inteligência artificial simples, para pôr esses robôs a mover-se em Lacante. Então, essa é a primeira fase, certo? Simulação. Aí vamos ter mais ou menos uns 2-3 meses para que os estudantes desenvolvam sua solução na simulação. E aí, dia 14 de abril, aqui em La UTEC, nós vamos fazer a competência com os robôs reais, certo? Então, basicamente, os estudantes vão desenvolver a tática de jogo em simulação, certo? Vai ter um goleiro, vai ter 2 defensores, vai ter 3 atacantes. Isso é uma decisão de cada diretor técnico. Exatamente. E aí nós vamos pôr os robôs acá, certo? Os robôs têm a mesma interface, os robôs reais têm a mesma interface que os robôs em simulação. Assim, a tática do jogo nós vamos poder utilizar em os robôs reais também. Está. Y vos me estabas hablando antes, ahora vamos a pasar para ver la interfase, pero vos me estabas hablando antes de que tienen que hacer mejoras en el estadio. ¿Cuáles son las mejoras que necesitas? Sim, então esse é um projeto que nós outros teremos aqui em UTEC. Não é um projeto que tem fundos infinitos, certo? Correto. Então temos um limite e com esse limite nós outros estamos tentando fazer a melhor competência possível que nós outros somos capazes. E o que passa? Uma da parte mais complicada dessa competência é a parte de visão computacional, certo? Visão por computadora. Que passa, nós temos a cancha aqui, certo? A arena dos robôs. E nós temos que detectar os robôs
lá em La Cancha, certo? Para isso nós temos câmeras, vamos pôr câmeras em el techo, certo? No techo da arena, basicamente, e para detectar os robôs. Então, só que as câmeras oficiais da competência são câmeras muito profissionais, assim, certo? Que têm um custo elevado, assim, para nós outros, fora do limite desse projeto. Então, para essa versão, por exemplo, nós vamos utilizar câmeras mais simples, certo? Vão ter uma precisão menor do que as câmeras oficiais, obviamente, certo? Não terem a mesma capacidade. Vai ter um erro maior, quizás aí vai ter um robô que vai se perder, não vai encontrar a pelota, isso é algo que vai ocorrer, pero é algo inicial, certo? É o projeto que... Decime, ¿cómo se puede lograr de que incentivar este tipo de cuestiones? Porque las cámaras tienen un costo, el armado distinto de la arena. ¿Qué es lo que están necesitando? Sim, então, assim, nós no início pensávamos em ter em torno de 15, 20 estudantes involucrados na competência, e nós logramos aí ter 55 estudantes involucrados, que foi um número muito, assim, impactante, e que também impactou na questão da competência em si, certo? Porque nós queremos fazer a competência de forma presencial aqui, certo? E tentar levar todos os estudantes para cá, ou a maior quantidade possível. E, novamente, não temos todos os fundos possíveis para levá-los todos para cá, ou vamos tentar encontrar esses fundos. Sim. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos acá, porque nós não esperávamos que ia ter tanto engajamento, tantas pessoas querendo participar, certo? E aí agora nós estamos vendo essa parte, certo? Como maximizando esforços para atrair os estudantes para cá. Por exemplo, vai ser um dia só a competência, certo? Dia 14 de abril, mas eles têm que vir um dia anterior, certo? Aí vão se quedar em algum lugar. E como são bastante pessoas, vão tentar encontrar um lugar um alojamento, algo assim que eles possam se quedar. Estos estudiantes, ¿de dónde van a venir? Esse é outro problema que nós temos, a logística, porque creio que há de estudantes de 9 em universidades diferentes, certo? Cidades diferentes. Então, se quedou um problema para nós outros trazer todos para cá, porque há estudantes, por exemplo, acá de Rivera, certo? Da região de Rivera. Sí. No es lo mismo traer de acá de Rivera ou de Santana. Exato. E de que outras universidades vienen? Então, temos estudantes de La Furg, Universidade de Rio Grande. A Universidade de Rio Grande é muito tradicional nessa parte de Small Size League, eles têm uma equipe bem famosa a nível latino-americano. Também teremos estudantes da UFPEL, Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas. Eles também têm uma equipe de robótica, também se interessaram, também nos estão apoiando nesse projeto. Temos bastante estudantes da UFSM, também, Santa Maria. Então, eles também têm um grupo de robótica, também se interessaram pela proposta e estão trabalhando na simulação e vão vir para cá também. Isso é mais em Brasil, certo? Temos do IFSUL também, estudantes de IFSUL, mais na parte de nível técnico, aún. E também temos estudantes acá de Uruguai, de distintos lugares. Então, temos acá do UTEC, certo? Não somente de UTEC acá de Rivera, mas o UTEC de outras sedes também. Sim. Estudantes de la UDELAR, de la FING, em Montevideo. Então, creio que temos 2 ou 3 estudantes de UDELAR também. ¿Cuántos estudiantes más o menos van a participar? Assim, Más o menos. vamos tentar trazer todos, certo? Maximar uma quantidade. O número de inscritos são 55. 55. Certo? Esse é o número de inscritos que nós todos tivemos. E vamos tentar traer Traer los 55. Está. Esto va a traer realmente un mayor impulso a la UTEC de acá. Pero bueno, vamos a cortar acá y mostrarme cómo es el simulador. ¿Está bien? Dale. Esta va a ser la pelota. Con esto van a jugar los robots. Esto es lo que van a patear. Es una pelota de golf que está pintada de otro color para ser más fácil detectada por las cámaras y por el robot. Pero lo que queríamos mostrarte, y que ahora Ricardo nos va a explicar, es esto. Este va a ser el partido. ¿Cómo va a ser, Ricardo? Então, como eu mencionei, tá? Nós outros temos 2 fases nessa competência. Agora os estudantes estão em la simulação, certo? Então, este é o simulador oficial da categoria Small Size League, que é onde nós outros inspiramos para ser nossa competência acá. Como você pode mirar, aí 5 robots para cada lado, certo? 2 equipos. Aqui eles se dividem em uma equipe de azules, certo? E uma equipe de amarillos. E aí basicamente os estudantes têm esse simulador, certo? E eles vão desenrolar seu próprio código
sua própria inteligência artificial, Sí. muito simples, tática de jogo, para controlar cada um dos robôs. Então, por exemplo, aqui, nós podemos mirar que há 3 robôs rotacionando, certo? Os estudantes solamente estão enviando um comando aí para que o robô rotacione, certo? Agora os estudantes estão utilizando essa simulação justamente para isolar sua tática e aí depois poner em os robôs reais. ¿Cómo llega la orden de acá, el comando de acá, a el robot que va a estar en la cancha? Então, esses robôs, ele tem a forma com que nós outros arrolamos, ele tem uma interface utilizando o sistema operacional de robots, certo? Que é conhecido ROS, que é como se fosse um sistema de rede. Então, se nós outros utilizamos roteadores, certo? Routers, comunicamos os robôs com esses routers, certo? E aí temos uma estação central, uma computadora, como se fosse uma computadora dessas, por exemplo. E essa computadora tem o código da inteligência artificial que envia comandos para esses robôs, certo? Para cada uno. Para cada um, exatamente. Então, cada um dos robôs tem o que nós chamamos de access point, certo? Um nome. É como se fosse um dispositivo de IoT, certo? Sim. Esse dispositivo está conectado em enrutador, em router, e estando conectado, nós outros utilizamos a computadora para enviar os comandos, como por exemplo, um comando para rotacionar, certo? Comando para o robô ir para frente. Não somente isso, não somente para enviar os comandos, mas também para receber informação da arena, certo? Porque nós outros precisamos saber onde estão os robôs em cada instante de tempo, certo? Onde o robô amarillo 0 está, por exemplo, certo? Para que os estudantes, na ideia, sabendo onde está o robô, nós podemos ter uma ideia Esquivarlo ou driblá-lo. E poner em uma posição no espaço que vai maximizar as chances de ser gol, certo? Bueno, algo maravilloso. Nos vemos, Dios mediante, el jueves de la semana que viene. O por la red, la página, en cualquier momento. ¿Cómo está creciendo la cantidad de seguidores que tenemos? Impresionante. Llegamos a más de 6.000 personas. Qué bonito. Gracias por eso. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha.